Ao Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí. Hoje é a nossa lição número 13, estamos fechando essa revista. Essa lição foi maravilhosa, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitória. Foi uma lição maravilhosa que nós desfrutamos. Hoje é a nossa lição número 13, perseguido, mas não derrotado. Uma lição muito linda, fantástica, baseada na vida de Paulo. E meu irmão, minha irmã, você que está aí a primeira vez participando da nossa EBD, por favor, se inscreva no nosso canal, assim você vai receber as notificações todas as vezes que for lançado uma lição nova ou outros materiais que nós disponibilizamos para os amados irmãos. Em nosso canal temos dezenas de estudos bíblicos, de lições de EBD, pregações, que você pode participar, você pode acessar para a tua edificação. Então compartilhe também, você que se inscreveu em nosso canal, divulgue para que as pessoas sejam abençoadas, amém? Para quem está assistindo a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos aulas em bacharel em teologia. Bom, hoje nosso texto áudio está no Salmo 56, versículo 4, onde nos diz: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer a carne? Quando confiamos em Deus, não temos medo do humano natural. A verdade aplicada nos diz: uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises, ok? Então, quando estamos confiantes, uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade, tá? Sermos pessoas íntegras, isso nos traz força, graça para não sucumbir diante das crises. Nós vamos ter 3 objetivos nesta lição, que é mostrar que Deus sempre nos socorre, apresentar a grandeza da chamada de Paulo e explicar que as crises são passageiras. Nosso texto de referência está em 2 aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 27 e o versículo 30. Eu já vou para a introdução, você lê em casa o texto. Diz assim nossa introdução: veremos como Paulo foi um propagador do Evangelho e como Cristo lhe deu força para enfrentar as prisões, açoites e perseguições. Apesar de tanto sofrimento, Paulo não abriu mão de sua caminhada cristã. Paulo realmente é um modelo de vida, apesar de tanto sofrimento que ele passou, não abriu mão de sua caminhada cristã. É claro que aqui tem um porquê, aqui tem um segredo, tá? Nós vamos ver durante a lição de onde que Paulo tirou forças para enfrentar tudo que ele passou. Um chamado em meio às perseguições, uma transformação milagrosa. Segundo ponto, sua missão era maior do que a sua dor. E terceiro, a luz brilhou nas trevas. Bom, como nós já dissemos, o apóstolo Paulo nos deixou um modelo de como realizar a obra de Deus. É interessante que nós podemos observar Paulo mais como um homem natural. E Jesus também era homem natural. Mas às vezes nós temos uma tendência de exceder, de dizer, Jesus venceu porque era Deus. Só lembro que Jesus sempre foi 100% homem, 100% Deus. Tá? Então Paulo, parece que ele compreende essa nossa dificuldade de entender a humanidade de Jesus. Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Bom, uma transformação milagrosa. O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco transforma o perseguidor em um zeloso anunciador do Evangelho.
a ponto dele dizer em Gálatas que carregou em seu corpo as marcas do amor e zelo que teve pela igreja. Eu creio que uma grande maioria das pessoas já sabe, Paulo, que era um perseguidor da igreja, ele tinha um zelo sem entendimento, ele disse, e ele tem autorização, né, das autoridades judias para prender os cristãos e inclusive matá-los. E o que ele fez, né, foi matar muitos cristãos e obrigou a muitos a blasfemar de Cristo. Bom, este zeloso perseguidor, quando está indo para Damasco, tá, ele tem um encontro no caminho com Jesus. E é muito bonito porque Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele está perseguindo quem? A igreja. Mas Jesus disse, quando você persegue a igreja, persegue a mim, Paulo, né? E aí Paulo imediatamente reconhece que é um ser sobrenatural falando com ele, e ele disse, Senhor, né? Senhor, o que queres que eu faça? Aí se dá a conversão do Saulo, né? Que era o perseguidor. O chamado de Paulo ou de Saulo, né? Ele impacta alguns preconceitos. Quando Saulo ele se encontra com Cristo, ele fica cego. A luz foi muito forte, a glória de Cristo foi muito forte, que ele ficou cego. Aí Jesus, né, ele fala com Ananias, um discípulo, e diz, Ananias, vai lá e ora por Saulo para que ele recobre a visão. E Ananias, ele contesta o Senhor. Eu acho engraçado essa liberdade que Ananias tem. Ananias disse, Senhor, ele é um homem perseguidor da igreja, ele tem autorização para matar os cristãos, né? Em outras palavras, Ananias está dizendo, Jesus, o Senhor não está enganado, essa pessoa não presta, essa pessoa é muito ruim. Mas Jesus responde, este é para mim, olha só, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. É tão bonito esta posição de Jesus. Disse Ananias, você está olhando o histórico de Paulo, você está vendo tudo que ele praticou até aqui e você está julgando pelo seu histórico. Ananias, aprenda a ver nas pessoas o potencial que elas têm. Isso é uma lição para nós, meus amados irmãos. Quantas vezes nós somos tentados a ver o histórico de erros das pessoas quando nós podemos enxergar o potencial delas, ok? Então, este para mim, talvez não para você, disse Jesus para Ananias, talvez não na tua visão, mas para mim é um vaso escolhido. A sua missão era maior do que a sua dor. Paulo cumpre a sua missão mesmo em contexto de perseguição e desprezo. Em Atos 20, 23, 24 nos relata Paulo falando, me esperam prisões e tribulações, mas em nada, olha só, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Olha que Jesus, o que Paulo está dizendo. Eu sei, Jesus, o Espírito Santo, já me revelou que me esperam prisões e tribulações. Então, nós já aprendemos aqui que existe uma consciência clara de Paulo.
Eu não estou esperando que a minha vida seja um mar de rosas, está falando em outras palavras. Eu não estou esperando que eu seja sempre livre das prisões e tribulações. Eu sei que me espera, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo está dizendo, eu tenho um valor superior, eu tenho um tesouro superior à minha própria vida. É a carreira, é o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ele disse, eu tenho uma missão de levar esta palavra a todas as pessoas. E Deus, se você ler em Atos, já tinha falado para Paulo que levaria esta palavra até Roma. E Paulo, então, ele disse, eu sei meu chamado. Eu prefiro morrer vivendo minha missão do que viver uma vida sem missão. Isso é muito importante, pois quando nós temos uma missão, quando nós temos uma razão de existência, as prisões e tribulações, elas perdem o seu peso, elas ficam mais leves, porque nós valorizamos o ministério chamado do Senhor. O ministério que recebi, essa palavra receber no grego é abraçar, agarrar. Paulo disse, Deus me deu, eu não abro mão desse ministério, mesmo que eu perca a vida. Amém? A luz brilhou nas trevas. O que é verdadeiramente surpreendente na chamada de Paulo é a sua entrega incondicional ao Senhor. Não poupou tempo, energia e recursos. Oh, meu irmão, minha irmã, perceba isto, tá? Como importante, se eu quero fazer a diferença, eu vou ter que estar disposto a ter uma entrega incondicional, a eu me entregar ao Senhor incondicionalmente. Paulo foi essa pessoa que foi, porque não poupou tempo, energia e recursos. Agora a pergunta, o quanto você está disposto a se comprometer? O quanto você está disposto a abrir mão do teu tempo, energia e recursos para você fazer a diferença? O quanto? Entrega incondicional. Isso requer disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. Olha, entrega incondicional requer disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. É o guerreiro que está disposto a fazer o que for necessário e por tempo que for preciso. Como está teu nível de entrega para com o Senhor? Socorro em tempo de crise, a crise política, crise econômica, crise espiritual. No momento de crise e solidão, Deus enviou Barnabé para socorrer Paulo. É interessante que a conversão de Paulo, ele realmente faz um choque, traz um choque. Diz que quando Saulo chegou em Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam. Não crendo que fosse discípulo. Está vendo como as pessoas, nós seres humanos, somos preconceituosos? Às vezes nós não cremos, não damos crédito às pessoas. Mas havia lá um homem chamado Barnabé. Tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Como é bom quando tem uma pessoa que se atreve a olhar ao outro e dar crédito a essa pessoa, confiar na pessoa, aceitar a pessoa do jeito que é. Quando nós fizermos isto com qualquer pessoa, nós aceitamos como são, nós damos crédito a elas, nós vamos fazer que essas pessoas se tornem pessoas extraordinárias. Barnabé
investe na vida de Paulo. Quando ninguém dava crédito, Barnabé estava lá para ajudar Paulo. Que nós possamos ser um Barnabé, né? Se não um Paulo, pelo menos um Barnabé. Crise política. A perseguição tem acompanhado a história do cristianismo. No ano 64 d.C., o imperador Nero provoca a perseguição dos cristãos. Antes desse ano, meus amados, havia perseguição política, mas era muito esporádica, ou seja, de vez em quando alguém denunciava os cristãos. Até aí, a maior perseguição era a perseguição dos judeus para com o cristianismo. Mas de 64 em diante, a perseguição política aí se instala mesmo. Então, muitos cristãos vão ser jogados na areia e são soltos os leões, né? Existe a ameaça: se vocês não negarem o Cristo, se vocês não negarem o cristianismo, vocês vão morrer comidos por leões ou ser queimados vivos. E a resposta, historicamente, a resposta dos cristãos é uma só: eu sou cristão. Ameaçam com leão, com fogo, com morte, espada, e a resposta é: eu sou cristão. E a história diz que quando eles diziam eu sou cristão, soltavam o leão vinha, dava uma patada no cristão que voava longe, mas ele, quando caía, ele dizia eu sou cristão. E esta postura, esta firmeza, quando eles morriam, as pessoas que estavam participando desse espetáculo eram chocadas com essa firmeza e diziam: que Deus é esse que dá graça, que dá força para seus seguidores morrerem com tanta paz. E assim, Tertuliano, ele escreve que o sangue dos cristãos é semente, porque quanto mais cristãos morriam com esta firmeza, mais pessoas se entregavam a Cristo. A crise é oportunidade também. A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. A igreja primitiva amparava os pobres. Então, a igreja, ele faz seu papel de assistência social. Paulo também organiza uma coleta para ajudar os necessitados. Interessante que em Lucas 4,18, Jesus disse: eu vim para evangelizar os pobres. É muito interessante essa postura de Cristo e, por favor, não tenta espiritualizar isso, porque não está falando aqui dos pobres espirituais. Tá? Ele vai falar que ele veio libertar os cativos, os presos, abrir os olhos dos cegos, evangelizar os pobres, curar os corações quebrantados. Aqui pobre é pobre mesmo, é literalmente pobre financeiramente. Por que Jesus está falando isso? Se você analisar o contexto, é o que nós chamamos dentro da Bíblia, o ano do jubileu. No ano do jubileu, eram colocados livres todos os escravizados por dívidas. Então, justamente, a boa notícia é o ano do jubileu. Agora você tem a oportunidade de reiniciar. Era cancelado as dívidas. E agora aquela pessoa poderia reiniciar a sua vida sem dívidas. E mais, Deus abençoava a terra naquele ano, do ano do jubileu, tá? Ou, aliás, um ano anterior, tá? No ano do jubileu, nessa plantação antes do ano do jubileu, a terra produzia 4 vezes mais. Então, no ano do jubileu, a pessoa saía livre de dívidas. Jesus está dizendo:
É possível sair dessa crise econômica. Deus sempre prepara oportunidades. Meus amados, presta atenção. Toda crise tem oportunidade. Então, nesta crise econômica que muitos estão passando, a nação, o mundo, teve uma crise diante da pandemia, mas tem muita gente que está prosperando porque viu na crise uma oportunidade. Eu quero dizer para você, aproveite a oportunidade, enxergue aquilo que Deus tem para você. Nós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Olha só, este texto de 2 Coríntios 8, 1 e 2, é Paulo, lembrando a igreja de Corinto, que é a igreja de Filipos, que é a igreja da Macedônia. Eles mesmo estando em tribulação, eles têm a alegria dessa sua profunda pobreza, contribuírem para os irmãos, para os necessitados. E isso é muito importante o que Paulo está dizendo, que para a pessoa contribuir, não precisa ser rico, não precisa ter sobrando, para se contribuir com os outros, para que os outros possam ter um alívio no meio de uma crise econômica, basta querer contribuir. A igreja de Filipos é uma igreja de mão aberta que contribui para com os pobres. E essa igreja, se você vê, é a que recebe a promessa que diz: o meu Deus, segundo as riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades. Amém? Crise espiritual, as seitas heréticas provocavam perseguições externas, as ideias heréticas perturbavam a igreja internamente. Então temos as seitas externas, heréticas, que provocam problemas, e as ideias heréticas internas. Internamente o gnosticismo era a mais destacada. Acreditavam que só o espiritual é puro e santo e que o material ou físico é imperfeito e impuro. Por questão disto, acabavam negando a encarnação de Jesus e julgavam que esta matéria, a carne, que fazia pecar as pessoas. Tanto Pedro quanto João vão lutar contra o gnosticismo, Paulo também, e vai nos mostrar, que não é esta carne que nos faz pecar, é a natureza pecaminosa, que Deus valoriza tanto o corpo quanto a alma e espírito. Provisão de Deus em tempos de crise, devemos confiar no Senhor, nada pode nos separar do amor de Cristo e não deixe o medo destruir teus sonhos. Temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Deus cuidou de Israel no deserto, Deus cuida de igual modo de Paulo. Devemos confiar no Senhor. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo o que fazemos. Isto é muito importante quando nós procuramos, ser dependentes do Senhor. Vamos ler aqui Mateus 6,34, deixa eu ver aqui, rapidinho. Mateus 6,34, o que nos diz? Eu vou ler. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Então, dependa do Senhor, está dizendo. Confie. E nesse contexto, Paulo e Silas, em questão de confiança, Paulo e Silas foram presos. E o interessante é que Paulo tem discernimento de que aquela circunstância especificamente tem um objetivo maior.
o que é salvação de vidas. Meu irmão, minha irmã, toda luta, todo problema que vier, preste atenção, tenha discernimento. Discirna se esta luta, essa prova, tá, é algo que vai trazer resultados positivos ou que pode trazer até resultados negativos. Veja, quando Paulo ele tem um discernimento de que esta prisão, onde ele está sendo colocado em Atos 16, vai lhe trazer um resultado positivo, fruto espiritual, tá? Salvação de uma alma, quando ele percebe que tem um propósito maior, ele se deixa que os soldados batam chicotadas nas costas. Mas em Atos 22, 25, você vai ver que quando Paulo também é preso, e quando os soldados romanos aliás, os soldados, as autoridades, vão pegar o chicote ou a vara para bater em Paulo, Paulo grita dizendo, eu sou romano. Ele discerniu que aquele momento, aquela circunstância, não tinha um benefício positivo no momento. Então disse, opa, eu não vou apanhar de graça. É muito importante nos discernirmos, tá? Quando que estamos sofrendo por um objetivo maior e quando simplesmente eu posso me livrar do sofrimento. Isso é discernimento espiritual. Nada pode nos separar do amor de Cristo. 2 Coríntios 4, 8, 9 diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A palavra angustiados quer dizer sem paz interior. Perplexos, mas não desanimados. Isto, a palavra desanimado quer dizer não ver saída alguma. Desanimado, não ver saída alguma. Perseguidos, mas não desamparados. Isto é, desamparado é a pessoa sem ajuda alguma. Abatidos, mas não destruídos. Destruídos, ser jogado fora do caminho, tirado do caminho, dado por morto. É interessante, então, eu vou parafrasear agora para você, o mesmo texto. Veja, em tudo somos atribulados, mas não sem paz interior. Perplexos, mas não sem ver saída alguma. Perseguidos, mas não sem ajuda alguma. Abatidos, mas não jogados fora do caminho dado por morto. Olha que coisa linda. Paulo não nega a tribulação. Paulo não nega a perseguição. Não nega que ele pode ser abatido. Mas ele disse, mas eu tenho paz interior no meio da tribulação exterior. Quando eu sofro perplexidades, eu todavia enxergo saídas. Quando estou perseguido, eu tenho ajuda do Senhor. Quando sou abatido, todavia eu não sou dado por morto. É muito importante quando nós entendemos isto. Aqui não se nega as aflições, mas se vê que temos alguém que está conosco no meio das aflições. Então ele disse, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, a angústia, Aí vai ver a perseguição, tudo isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Ele disse, em tudo isto, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Toma posse disto, meu irmão, minha irmã. Em todas estas coisas, a tribulação, a angústia, a fome, a nudez, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Não deixe o medo destruir seus sonhos. Paulo nos apresenta uma lista de seus sofrimentos que passou, nos conta que orou 3 vezes para que Deus o livrasse, mas o Senhor lhe disse, minha graça é suficiente para você,
pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a tradução da Nova Versão Internacional. Na tradução Revista Corrigida, diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante porque em 2 Coríntios 11 está a lista dos sofrimentos que é causado, tá? Que é motivado por um espírito maligno que usa as pessoas para trazer sofrimento sobre Paulo. E Paulo ora para que seja retirado esse espinho. Um anjo disse que é um anjo maligno, um demônio que provoca isto. Disse o Paulo ora para que seja retirado esse espinho. Mas o Senhor disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta questão é importante você entender. Quando está dizendo, tá, que a minha graça te basta, a minha graça é suficiente e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo disse assim: eu me glorio na fraqueza. Por quê? A fraqueza é o momento de limite, não é fraqueza pecaminosa aqui. É um momento de fraqueza onde ele não tem o que fazer, como fazer. Chegou no limite. Mas quando ele chega no limite é que Deus age de forma sobrenatural. Por isso Paulo se gloria na fraqueza, porque a fraqueza dá uma oportunidade para que a força do Senhor se manifeste. Veja um exemplo aqui dessa fraqueza que eu estou falando. Paulo, diz a Bíblia, ele estava sendo levado preso e o barco foi açoitado pela onda e o barco ficou no meio das trevas. Por 14 dias ficaram em plena tempestade e Paulo disse assim: fugiu-nos toda a esperança. Imagina o grande apóstolo Paulo dizer: agora acabou, não tem esperança, vamos morrer. O que é isso? Chegou no limite. A fraqueza agora manifestou. Paulo disse: já orei, repreendi tempestade, repreendi o vento, eu fiz tudo, mas agora vamos morrer, não tem jeito. Sabe o que acontece quando ele diz assim: fugiu-nos toda a esperança? Aparece o anjo, Deus manda seu anjo e disse assim: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Olha só, o Senhor vem trazendo a palavra da promessa para Paulo. Deus já tinha falado isso. E parece que Paulo, no meio da aflição, ele esquece desta palavra que ele deveria se apresentar a César. E ele disse: agora desanimou, vamos morrer. E o anjo disse: não, não, não. Por causa de ti, todos vão viver. Não temas. Importa que sejas apresentado a César. E você vai ver que o barco afundou ou não? O barco afundou, meus irmãos. Mas Deus não disse que não ia afundar o barco. Disse que ninguém ia morrer e ninguém morreu. Não deixe o medo destruir seus sonhos. Mesmo que o barco afunde, agarre, segure a promessa que o Senhor tem para a tua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Minha irmã, nós chegamos no final, mostramos que Deus sempre nos socorre, apresentamos a grandeza da chamada de Paulo e explicamos que as crises são passageiras. Tudo passa, meu irmão, tudo passa, minha irmã. Essa crise vai passar, essa pandemia vai passar, a noite vai passar, o sol vai raiar na tua vida. Deus te abençoe, a paz do Senhor, uma boa EBD para você.